Graças a Deus. Eu quero meditar com os irmãos nessa noite acerca da parábola do filho pródigo que se encontra lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15. Nós vamos ler a partir do verso de número 11. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, e nós vamos ler a partir do verso 11. Aleluia, graças a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 15 e verso de número 11. Como eu disse, é uma mensagem que nós conhecemos, uma mensagem que já ouvimos diversas, inúmeras vezes, mas que hoje eu acredito que nós vamos receber algo diferente. Vamos, como eu disse, eu mesmo já falei várias vezes, preguei essa mensagem, mas talvez na maioria das vezes que eu a preguei, eu foquei no filho, nos filhos, e hoje, sem dúvida alguma, eu quero e nós vamos focar naquele que verdadeiramente importa, que é o Pai. Nós vamos focar naquele que verdadeiramente merece o nosso foco e atenção, que é Deus. Lucas, capítulo de número 11, capítulo 15 e verso de número 11, diz assim: E ele disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens a que tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: Quantos servidores de meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei para o meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi para o seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu, e teve compaixão, e correndo, lançou-se-lhe aos pés, ao pescoço, e o beijou. Lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, e eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei a melhor veste, e vestiu, e ponde-lhe um anel em sua mão, e calçados em seus pés. Trazei aqui um novilho cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto, e vive novamente. Tinha se perdido, e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Ora, seu filho mais velho estava no campo, e vindo, ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças. E ele chamou um dos servos e perguntou o que significavam aquelas coisas. E ele lhe disse: Teu irmão chegou, e teu pai matou o novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar. Portanto, saindo o pai, lhe rogava. E ele respondendo disse ao seu pai: Eis que te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo tu nunca me deste um cabrito, para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas vindo este meu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste-lhes o novilho cevado. E ele lhe disse: Filho,
tu sempre estás comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Mas era necessário fazer festa e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e vive novamente, tinha se perdido e foi achado. Você pode dizer glória a Deus por essa palavra? Graças a Deus, Deus seja louvado, aleluia. Esse texto, ele traz o relato que é conhecido como uma parábola. Na verdade, aqui no conteúdo do capítulo 15 de Lucas, nós encontramos 3 parábolas. Encontramos a parábola da ovelha perdida, encontramos a parábola da dracma perdida, e no desfecho desse capítulo encontramos então a parábola do filho pródigo. E uma parábola nada mais é do que uma narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral. Existe aqui uma lição que o Pai deseja nos ensinar. Existem em cada uma dessas parábolas lições da parte de Deus para que nós pudéssemos aprender. E aqui essa parábola trata acerca do filho pródigo. E pródigo é aquele que esbanja. Pródigo é aquele que gasta mais do que possui, ou que gasta mais do que necessita. E nessa parábola são citados um pai e 2 filhos. A parábola faz a narrativa acerca de um pai que tinha 2 filhos. Como eu disse, eu mesmo já ministrei acerca desta parábola, e muitas vezes enfatizando as ações, as atitudes, o comportamento, e as motivações dos filhos. Quantas não foram as vezes que nós ouvimos essa parábola, e dentro dela sendo citada as ações, os erros, as falhas, o comportamento e até mesmo a motivação dos filhos. Mas como eu disse, hoje eu quero falar daquilo que verdadeiramente importa. Hoje eu quero falar de fato aquilo que mais nos interessa, que essa narrativa traz, que é acerca do pai, que é acerca do posicionamento desse pai, que é acerca das características desse pai. Porque aqui nessa narrativa, nessa parábola, dentro dessa lição moral que Deus quer nos ensinar, a analogia desse pai é com o nosso Deus. A analogia desse pai é a semelhança do nosso Deus. Quando esta parábola fala desse pai, está fazendo uma analogia, fazendo uma menção, se referindo ao nosso Pai, a Deus, ao Pai Celeste, ao Pai Perfeito. Por isso que hoje eu quero que você, com todo o teu coração, mais do que apenas com os teus ouvidos, você receba essa palavra, você acolha ela no seu coração, porque nós vamos entender um pouco mais acerca do Pai que nos adotou, do Pai que nós temos. Nós vamos aprender a contemplar ainda mais esse Pai, porque é impossível nos transformarmos à semelhança de um Pai que nós não contemplamos. Jesus mesmo disse: o Filho só faz aquilo que ele vê o Pai fazendo. Jesus mesmo disse: olha, quando vocês veem o Filho, vocês veem o Pai. E hoje é uma noite de nós passarmos a contemplar ainda mais esse nosso Pai, a olharmos mais ainda para esse Pai que nós recebemos, esse Pai que nós temos, que é o Deus. Pastor, mas Ele é o Deus, Ele é o Senhor absoluto sobre toda a terra, Ele é aquele que é soberano, Ele é aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. E eu preciso dizer, sim, Ele é o soberano, Ele é o absoluto, Ele é o eterno, Ele é o todo-poderoso. Mas esse Deus todo-poderoso é o meu Pai, é o seu Pai, é o nosso Pai. E é acerca disso que nós vamos observar nessa noite.
Verso de número 12 do capítulo, a Bíblia diz: e o mais jovem deles disse ao seu pai. Então o filho mais jovem vai falar ao pai: pai, dai-me a parte dos bens a que tenho direito. E ele dividiu-lhe os seus haveres. É tão interessante nós observarmos por um instante esse versículo, porque dentro da tradição judaica, o pai poderia dividir a herança quando ele bem quisesse, era direito do pai. Quando ele bem quisesse, ele poderia fazer a partilha da herança. Mas algo que é interessante a gente observar é que o filho que tinha direito de pedir a herança era o mais velho. Jamais seria o mais novo que diria: olha, eu quero a minha herança, eu quero o que eu tenho de direito. Então, dentro da tradição, quem tinha direito de pedir era o filho mais velho. E nessa alegoria, nessa narrativa, não é à toa que aparece essa menção daquele que pede a parte da herança antecipadamente ser o mais jovem, indo em contrariedade a uma tradição. Então talvez naquele momento o pai tinha todo o direito de dizer: olha, você não tem que estar me pedindo a herança, não é de direito você me pedir essa herança. Mas nós vemos dentro dessa alegoria e dessa parábola que o pai, ele não só não nega a herança a quem não deve de direito, de fato, como ele faz a partilha entre os dois. O pai não apenas diz: olha, ele não diz, você não é merecedor de receber, como além de partilhar, ele ainda faz entre os dois filhos, ele divide o bem entre os dois dentro da narrativa. E sabe o que eu aprendo aqui? Que esse pai da parábola, ele é uma analogia, uma semelhança, e tudo que eu falar desse pai aponta para o nosso Deus. Tudo que a Bíblia fala acerca desse pai aponta para o nosso Pai do céu, aponta para o Pai eterno, para o Pai perfeito. Então aqui dentro disso, observando que esse pai poderia negar a herança, observando que esse pai divide de igual forma essa herança, eu entendo que o pai é bom e justo. O nosso pai é bom e justo. Ele não apenas permite, como ele divide de igual forma. Sabe o que eles estão recebendo aqui nessa parábola? O que eles estão recebendo da parte do pai não é algo que está ligado àquilo que eles mereciam. Se hoje eu perguntasse aqui quantos de nós achariam que esse filho merecia receber a herança? Se nós fizéssemos hoje um júri popular aqui, muitos diriam: ele não merecia receber. Mas o pai é justo, o pai é bom, o pai é bondoso, Então eles não estão recebendo por aquilo que fazem. Eles não estão recebendo a partir da sua performance ou de uma vida voltada a obedecer regras, mas eles estão recebendo por aquilo que eles são. Eles estão recebendo por ser filhos. Eu sei que quando a gente fala isso, parece tão simples, e a gente teve essa semana aqui, a semana do Partido do Pão. E que semana edificante, muita palavra, uma guinada eu vi. Nessa semana foi uma mudança assim, já era bom, mas nessa semana pegou um rumo assim que foi maravilhoso. E até a gente falou dentro disso um dia desses, Será que não fica uma linha muito fina? Então eu recebo porque eu sou, então não tem mais a ver com o que eu faço, tem a ver com o que eu sou. E hoje pela manhã eu pensava na minha casa e conversava com a minha família no primeiro culto que nós fizemos lá. Já tivemos um culto lá em casa hoje pela manhã. E aí eu disse assim para eles: quem vocês acham que depois de Deus deveria ser mais respeitado na terra? Quem você acha que depois de Deus
deveria ser a pessoa mais respeitada como autoridade na terra. Eu não sei você, mas para mim vem o papel, a autoridade de um pai, de um gerador. Só que o que é que acontece? O diabo, sabendo disso, ele desconfigurou as características de um pai. Hoje tem muita gente que diz: não, mas eu não consigo me sujeitar a um pai, eu não consigo ver autoridade no pai, eu não consigo imaginar. Irmãos, tem alguém que você se sujeitaria mais depois de Deus fora um pai? Ao pastor, não. Se você não sujeitar a teu pai, ele é teu pai antes de eu ser teu pastor. Ao meu patrão, o seu pai é seu pai antes de alguém ser seu patrão. Alguém que eu amo muito, seu pai é pai antes. E aí sabe o que eu me lembrei? Do que a palavra de Deus nos ensina. Em Provérbios 3 ela diz: honra o Senhor com os primícias da sua renda. Mas no Novo Testamento, Efésios, se não me engano, ela diz: honra teu pai e a tua mãe. Então eu entendo que quando nós temos essa característica e apontamento bíblico para respeitar um pai, para honrar um pai, para obedecer um pai, será que eu vou andar nessa linha fina de pecar, de andar como eu querendo? Não, eu tenho respeito a um pai. Pai para mim é um sinal. Eu não sei você, mas na minha época a gente entrava com a maior reverência no lugar onde o pai estava. A gente não entrava gritando, berrando, saltando, pulando, não, a gente entrava com respeito. Se a gente entrasse com uma vozinha um pouquinho mais alta gritando, o pai só fazia assim, ó. Não era? Só aquele olhar já bastava. Isso não é medo, isso é respeito. Muitas vezes, eu já disse aqui, meu pai, ele sempre trabalhou à noite, então durante o dia ele precisava descansar. E durante o dia, criança é criança, quer brincar. Mas minha mãe vinha e falava: seu pai está em casa. O tom da brincadeira já mudava. Então às vezes a gente tem essa dificuldade, a gente acha: não, se eu for me comportar com Deus como pai, a casa vai cair. Não vai, irmão. Eu vou dizer que além de não cair, você vai começar a ver seu pai natural com outros olhos. Você vai começar a ver algumas coisas de maneira diferente, porque tem a ver aqui com o que? Com quem eles são. Eles não vão receber por aquilo que eles fazem. E você vai entender até o fim o que eu estou dizendo. Então eles recebem porque são filhos. Por quê? Porque o pai é bom, porque o pai é justo. O nosso Deus é bom. O nosso Deus é justo. Sabe por que nós estamos aqui, ainda estamos vivos? Porque Ele é bom. Nós nunca seremos bons o suficiente para nos mantermos, mas o nosso Pai é bom. O nosso Deus é bom. Olha o verso 13. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. Sabe o que eu enxergo do pai aqui? Que o pai é tolerante. Quantos de nós não nos chamamos filhos de Deus e somos intolerantes? Qualquer coisinha a gente já... Eu vejo aqui que o pai é tolerante. Não era o que o pai queria para o filho, não era a vontade do pai para o filho, não era o desejo do pai para a vida do filho, mas o pai respeita a escolha do filho, o pai respeita a decisão do filho, ele respeita, ele está sendo o que aqui? Tolerante. Aquele pai, ele podia dizer: não, daqui você não sai, mas ele respeita, ele não poderia dizer: eu te dei herança, como assim vai sair? Então se você sair, me devolve a herança. Se você quer sair, me devolve o que eu te dei, né? Mas esse pai, ele respeita as escolhas, ele respeita o momento, ele respeita, não sei se você já percebeu isso, mas Deus é tolerante, irmão. Não estou dizendo que isso vai durar para sempre, vai chegar uma hora de juízo, nós sabemos disso, mas o pai é misericordioso, é paciencioso, e ele vai, olha, isso é tolerância, né? Em amor, ele vai respeitando as nossas. Quem aqui já foi obrigado por Deus a fazer algo?
Eu, pelo menos, nunca Deus falou, ou você faz ou você morre. Se você fizer isso aí, te leva para a morte. Mas Ele não diz, ou você faz e eu te mato. Ele diz, escolhei hoje a bênção ou a maldição. Escolhei hoje o caminho de vida ou o caminho de morte. Mas Ele não diz, se você não escolher a bênção, eu te mato. Ou você escolhe a bênção ou eu acabo com você. Não, Ele respeita. E esse pai aqui me ensina isso. O que nós vemos aqui nesse momento, né? Não há uma citação de que o pai estivesse tentando manter o filho ali. Nós não vemos dentro desse relato bíblico, dentro dessa lição moral que Deus deseja nos ensinar, esse pai, ele tentando manter o menino ali. Sabe, porque é importante entender que o respeito do pai pela escolha não significava aprovação. O pai não estava dizendo, olha, é isso que eu quero que você viva, é isso, eu aprovo. Não, eu permito, eu tolero. O nosso pai, muitas vezes, apenas permite. Muitas vezes o nosso pai, o pai que é bom, o pai que é justo, porque a gente tem a tendência, às vezes, de confundir tolerância com aprovação. E tolerância e aprovação não são as mesmas coisas. Eu posso tolerar algo sem aprovar. Eu posso permitir algo sem aprovar. E eu vejo aqui nesse momento que esse pai está tolerando, mas não está aprovando. Não era o que o pai queria para a vida daquele filho. E a pergunta hoje é essa: ao olharmos para um Deus bom, um Deus que é justo, um Deus que nos dá o que não merecíamos, porque nós não merecíamos receber salvação de graça. O que é que nós merecíamos? Condenação, justiça. E o que é que o Pai nos dá? O Pai nos dá perdão, porque Ele é bom, porque Ele é justo. Então, não há nenhuma citação de aprovação do pai aqui, apenas que ele tolerou. Sabe, o pai não tenta manter aquele filho ali à força, porque ele sabia que se não fosse por amor, não existia razão nenhuma para aquele filho permanecer ali. Ele sabia que o vínculo que sustenta, o vínculo que permanece, é o vínculo do amor. Naquele momento que aquele menino está dizendo, olha, eu quero meus bens e agora eu vou embora, que ele está dizendo, não existe mais amor, e se não é por amor, não faz sentido eu te segurar aqui. Se existe uma forma que Deus nos atrai, ele se chama amor. Se chama uma forma que Deus nos enredra, se chama amor. Mas Deus não nos obriga a nada. E aqui nós vemos essa citação tão maravilhosa. O pai também não tenta manter a força e nem de maneira manipulativa aquele filho dentro da casa. Porque ele poderia dizer, olha, eu te dei parte da herança, mas se você ficar, eu te dou ainda mais. Olha, se você ficar, agora eu vou te oferecer algo ainda mais. Não, o pai respeita a escolha do filho. O pai respeita a decisão, ainda que não aprove, ainda que não seja a sua vontade. Ele não tenta persuadir por forma ou através do medo, através da obrigação ou através da manipulação. Não, você é meu filho, você é obrigado a estar aqui. Você é obrigado a ficar aqui. Então pensa, o nosso Deus, o nosso Pai é bom. O nosso Pai é justo, o nosso Pai é tolerante, né? Aí a gente vai entendendo essas características maravilhosas contemplando a Deus. Verso 17, e ele caindo em si disse, quantos servidores de meu Pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome. Agora o filho mais jovem, depois de sair da casa, com a permissão do pai, vai viver a vida absolutamente e chega nesse estágio. E é aqui nesse estágio que ele tem ativado em si a memória do pai.
A memória do amor, da justiça do Pai. De quão justo é esse Pai. E aqui eu vejo mais uma característica desse nosso Deus maravilhoso. Porque o Pai é generoso. O nosso Pai é generoso. Sabe, generosidade tem a ver com a virtude de compartilhar por bondade. E não é assim que Deus é generoso. Deus é generoso. Sabe, também a generosidade é um sinal de abundância e de fartura, de alguma coisa grande, em grande quantidade. Sabe, aqui ele está levando essa referência ainda a um nível maior, um nível acima. Porque eu poderia dizer que ele é apenas bom, mas ele está dizendo ali, olha, ele está falando acerca de generosidade. O nosso Deus é bom, mas o nosso Deus vai além da bondade. O nosso Deus é generoso. A generosidade no nosso Deus, a generosidade vai além da justiça, sabia, de ser justo. Eu vou repetir para você poder, como filho, glorificar ao Pai que tem. A generosidade, ela se eleva acima de ser justo. Alguém que é generoso, né, além de justo, é um nível maior. Por quê? Porque o justo dá aquilo que é necessário, mas o generoso dá para que sobre. E ele diz, eu me lembro que na casa de meu pai, nenhum funcionário, nenhum servo tem falta de nada. Pelo contrário, tem de sobra. Ele está dizendo, o meu pai é justo, mas além de justo, o meu pai é generoso. O nosso Deus é generoso. Que coisa linda ver as características tão claras, tão manifestas de Deus nessa parábola. Então aqui é um nível maior. Olha que os servos na casa desse pai eram bem mais tratados do que o normal. Alguém que paga o certo é justo, mas alguém que vai além é generoso. Alguém que paga, olha, fez certinho, trabalhou, eu vou pagar isso. Mas esse pai aqui ia de sobra. Será que você já provou dessa generosidade de Deus? Talvez não, porque você ainda nunca olhou para Ele como bom e justo. Talvez a gente ainda não provou dessa generosidade que vai além. E eu creio no nome de Jesus que é isso que Deus tem para os filhos. Sabe, às vezes a gente pega um caminho que essa mensagem nunca falou comigo tanto quanto está falando nesses dias. Porque por muitas vezes eu preguei ela, mas eu preguei como alguém que estava do lado de Deus. E o nosso posicionamento faz toda a diferença naquilo que falamos, naquilo que vemos, naquilo que ouvimos, naquilo que impartimos, naquilo que recebemos. Sabe, quando eu estou do lado, eu estou dizendo, ó Deus, pega aquele teu irmão lá, aquele teu filho lá, meu irmão, Só que esses dias Deus me levou para um lugar que não é do lado, um lugar que eu sempre deveria estar, que era atrás dele. E quando você está atrás, você não vê mais em olhos de pariedade, estou no mesmo páreo, não. Agora eu não vejo, estou do lado de Deus, mas vendo a partir de mim. Agora eu vejo através de Deus. Você olha para aquele irmãozinho que antes só julgava, mas esse aí só faz errado. Mas quando você olha através dos olhos do Pai, que é bom, que é justo, que é generoso, você começa a amar, interceder, orar para que ele, está entendendo? Não é julgamento, não é mais crítica, não é mais, porque quando eu estou do lado eu estou dizendo, olha lá, eu faço tudo certo e ele está fazendo tudo errado. Mas quando a gente começa a olhar a partir de Deus, a gente começa a olhar através do coração de Deus. E aí agora você olha para esse filho com os coração, com os olhos do Pai. E aí o que você vai fazer? Você vai orar. Em amor, se precisar, você vai chamar. E daí você vai falar para quem precisa ouvir. Meu irmão, olha, você está tendo uma atitude assim, eu estou tão preocupado e eu te amo tanto, que eu não vou falar para terceiros acerca do que você está fazendo. Eu vou falar para você, porque o meu amor, a minha condição, o meu elo com você é em amor. E eu quero que você cresça. Eu quero que você permaneça. Está entendendo? Quantas vezes será que a gente... Irmão,
o incômodo não é o incômodo de ver uma vida transformada. Às vezes é o incômodo de querer uma vida distante. Pensa nisso. Quando você vê um irmão seu errando, quantos irmãos temos aqui? Vários. Quando você vê esse irmão errando, o que você faz? Você se aproxima para ajudá-lo e ele ser mudado e viver o que Deus quer? Ou você se afasta porque o erro dele te incomoda? Eu sou bom demais para ficar convivendo com esse erro. Não, nós não somos bons demais. O nosso Pai é bom. Sempre foi acerca de Ele ser bom. Ele é bom, Ele é justo. E a partir desse olhar, nós precisamos olhar uns aos outros. Verso 20. E ele, levantando-se, foi para o seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Olha aqui mais uma característica. O filho vai, perde tudo que tem, se lembra do afeto e do amor do pai e diz: o meu pai é generoso. O meu pai é generoso. Lá na casa de meu pai, as pessoas não têm apenas o que necessitam, elas têm até de sobra. Eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou voltar para aquele lugar. Ele está pensando nisso, em voltar para casa. Mas hoje não é noite nem de voltar para casa, hoje é noite de voltar para os braços. Hoje é noite de voltar para o relacionamento. Hoje é noite de voltar para a presença. Hoje é noite de voltar para a paternidade de Deus. E é nesse momento que ele volta, que ele encontra o pai, ou o pai lhe encontra. E pensa nessa cena marcante. Quando ele vem voltando, eu li o verso 20. E ele estava ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão dele. Se é as características do pai, nós precisamos olhar para o pai e dizer: o meu pai, o meu Deus, ele é um Deus de compaixão. Ele é um Deus de amor. Que quando ele vê aquele que errou voltando, ele estende os braços para receber. Quando ele vê aquele que errou e se arrependeu, há compaixão, há uma receptividade. Irmão, como nós recebemos os irmãos, como nós recebemos o pródigo. Porque às vezes a gente se vangloria: não, mas eu não sou pródigo, eu nunca saí da casa. Pois é, eu também nunca, mas eu descobri que eu não era o pródigo, mas eu era o órfão. E pior que ser o pródigo é o órfão dentro de casa com a presença do pai. E aí quando o filho começa a voltar, o filho está voltando, o que a narrativa nos ensina? Qual é a lição moral? Que o pai de longe o viu, que o pai o avista de longe. Sabe, eu acredito que se esse pai tivesse motivo, ou levasse algo como razão para estar triste, afinal o filho estava longe. Afinal o filho pegou parte da herança e foi embora. Afinal o filho desprezou o relacionamento e desprezou a sua presença. Eu acredito que se esse pai estivesse ofendido, se esse pai dissesse: olha, esse filho pegou tudo que tinha direito, me largou para trás, foi embora, saiu da minha casa, me abandonou, não quer mais saber de mim, eu tenho direito de estar ofendido. Se esse pai estivesse ofendido, eu não acredito que ele ficaria esperando o filho voltar. Porque eu não sei se você já percebeu o que você diz quando está ofendido: eu não quero ver nunca mais, nem pintado de ouro. Mas a minha Bíblia diz que enquanto esse rapaz vinha longe, o pai o viu. O pai não estava ofendido para dizer: olha, não quero mais ver na minha vida, nunca mais eu quero ver, não quero ver nem que seja pintado de ouro. Mas o pai o esperava. O pai estava esperando pelo dia da volta. Sabe, o ressentido vai dizer: nunca mais quero te ver. Mas esse pai, que é um pai amoroso, que é um pai fiel, que é um pai de compaixão, é um pai amoroso, ele está dizendo: eu não vejo a hora dele voltar. Consegue entender? Como você aplica isso na sua vida de maneira objetiva?
Aqueles que te feriram, que te machucaram, que te denegriram, que te usurparam, que quem sabe até arrancaram algo de você. Qual é a frase que permeia a tua mente e coração? Nunca mais quero ver. Ou será que está dizendo, eu não vejo a hora dele voltar? Eu estou de braços abertos, esperando ele voltar. Olha, o pai está atento, porque o menino vem vindo e ele está vendo. É um pai de amor, um pai de compaixão. Verso 22. Mas o pai disse ao seu... Aí o menino volta, né? O pai aceita, abre os braços, recebe. Quando recebe, o filho diz, pai, eu pequei contra o Senhor. Eu não sou mais digno nem de ser chamado teu filho. Eu agora quero ser o que? Um servo. Agora esse menino fora de casa, esse jovem, esse filho, vamos usar essa expressão, esse filho, longe do pai, ele começa a entender que tem um pai bom, que tem um pai justo, que tem um pai fiel, que tem um pai cheio de compaixão, que tem um pai que respeita, que tem um pai de amor, um pai de graça, aleluia. Esse é o nosso pai, você pode glorificar a esse pai, aleluia. E agora entendendo, ele faz o que? Ele decide voltar, mas quando ele volta dizendo, eu já não posso mais ser teu filho, a partir daquilo que eu fiz. A partir daquilo que eu fiz, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. E é nesse momento, verso 22, que a Bíblia diz, mas o pai disse aos seus servos, trazei a melhor veste. Eu acredito que esse jovem chega maltrapilho. Esse jovem deve ter chegado com as roupas fedendo a chiqueiro, sujas, encardidas. Mas esse pai diz, olha, trazei-lhe uma veste, trazei-lhe uma veste, a melhor. Se fosse a gente hoje em dia falaria assim, traz a veste, que tem aquela inscrição na frente, vacilão. E vai usar uns dias para você entender quem você é. Mas o pai de graça, de amor, de bondade, de compaixão, que é justo, diz, traz a esse filho a melhor veste. Traz o anel e coloca no anel. O anel fala de autoridade e descendência, linhagem. Sabe o que o pai está dizendo? Filho, você está dizendo que não é digno de ser meu filho. Mas quem determina se você é digno ou não, não é você, sou eu. Quantas vezes nós não acabamos nos afastando mais de Deus por julgamentos e críticas dos filhos órfãos? Olha, verdade, eu não sou nem mais digno. Eu não sou nem mais digno. Nós não somos dignos por aquilo que nós fazemos. Nós somos dignos por aquilo que Ele fez. Esse jovem não está voltando de qualquer jeito. Esse jovem está voltando arrependido. Porque quando ele disse, se preciso for ser servo, ele está arrependido. O que eu estou dizendo não é que então a gente vai viver vida louca e vai dar tudo certo. Não, ele volta arrependido. E arrependido ele diz, olha, eu vou estar na tua casa, eu vou andar com o Senhor, eu vou estar na tua presença, mas como servo. E o pai diz, não, traz vestes novas, traz o anel. Está entendendo? E diz mais, traz sandálias. Naquela época os escravos andavam descalços. O que o pai está dizendo? Você não é um escravo. Você não é um escravo. No nome de Jesus, receba isso no teu coração como eu recebi nesses dias. Você não é um escravo na casa do Pai. Você não é um escravo andando com Deus. Eu vou repetir, levanta as tuas mãos para receber isso no nome de Jesus. Você não é escravo, você é filho de Deus. Você não é uma escrava, você é filha do Abba. Sabe, ele restitui esse lugar. Que coisa linda. E o que é que eu encontro aqui? Que o Pai é misericordioso. Que o Pai é restaurador. Quantas vezes muitos não veem Deus apenas como, não, Deus destrói. Não, Deus restaura. Aonde houver o desejo de restauração, Deus restaura.
Aonde houver um anelo, um anseio por restauração, acredite, existe restauração da parte de Deus para os filhos. Sabe qual é o nosso problema? Que nós nos acomodamos e nós nos confortamos e nós nos acostumamos com a mudança. Mas Deus não deseja, o Pai não deseja apenas nos mudar. Porque às vezes na caminhada com Deus é isso que a gente faz, a gente muda. Mas Deus não quer apenas nos mudar. O Pai deseja, através da bondade, justiça, compaixão, misericórdia, nos transformar. Tem alguém aqui que deseja ser transformado por Deus? Quer entender isso? Hoje eu pegar esse copo de água e colocar ali na geladeira, naquelas prateleirinhas da geladeira, o que vai acontecer com esse copo? Com essa água, melhor dizendo? Ela vai ser transformada ou mudada? Quando eu pegar esse copo de água que está na temperatura natural e colocar dentro da geladeira, ela vai ficar gelada. Ela mudou ou transformou? Ela apenas mudou. Se eu pegar essa água e ao invés de colocar na prateleira, eu colocar dentro do congelador, no freezer, o que vai acontecer? Ela vai mudar ou transformar? Você pode dizer, vai transformar, pastor, e eu nego dizendo que ela apenas mudou. Sabe por quê? Porque se eu for no congelador e tirar ela de lá e deixar ela aqui por meia hora, ela volta a ser aquilo que ela era. Então ela não foi transformada, ela foi apenas momentaneamente mudada. Ao sair daquele ambiente, ela volta a ser o que sempre foi. Mas alguém que foi transformado nunca mais volta a ser a mesma pessoa. Aonde está isso, pastor? Marcos 5, o endemoniado gadareno. A Bíblia fala de um homem que se cortava, se feria e feria os outros, que habitava nos sepulcros, nas trevas. Mas um dia Jesus pisa naquele lugar. Jesus pisa naquela terra. Por quê? Porque Jesus é bom, porque Jesus é justo, porque Jesus é misericordioso, porque Jesus é amor, porque Jesus é graça, porque Jesus é salvação. Consegue imaginar comigo Jesus olhando e dizendo, tem coisa boa naquele gadareno? Se Deus for olhar para o homem procurando algo, Ele nunca vai achar. E glória a Deus, porque Ele nunca procurou nada em nós para nos amar. Jesus pisa naquela terra, e você conhece a história, aquele homem é liberto. Aquele homem, você pode dizer, foi mudado. Então a minha Bíblia diz que chegando eles a Jesus, viram um homem que antes era endemoniado. E antes ele se cortava, se feria, andava nu. E agora eles veem ele assentado, vestido. O que é isso? Mudança. Antes andava nu, agora está de roupa. Antes estava agitado, agora está assentado. Isso é mudança. Mas então minha Bíblia diz, e encontraram um homem com Jesus, assentado, vestido e com perfeito juízo. Transformação. Porque é isso que Deus... Não tem a ver com a roupa, não tem a ver com a posição, tem a ver com a essência, a mente, o coração, o espírito, em perfeito juízo. Não era algo exposto apenas exteriormente, foi uma transformação interior. Renovai-vos a vossa mente para que experimenteis a transformação pela renovação da vossa mente em Cristo Jesus, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente está mudando fora e achando que Deus está preocupado com a nossa mudança fora. Não, Deus está olhando o nosso coração. Deus está olhando a nossa essência, quem de fato nós somos do lado de dentro, aleluia. Então esse Pai, Ele não transforma, esse Pai restaura.
Ok, olha a transformação, tá bom filho, você se arrependeu, então beleza. Agora você vai trabalhar 6 meses aqui como servo. E eu vou ver se você passar no teste ou você volta a ser filho. É isso que ele faz? Não, traz a melhor roupa, traz o anel, traz a sandália, porque ele não é mais maltrapilho. Ele não é mais um órfão, ele não é mais um abandonado, ele não é mais escravo, mas ele é filho, e filho amado. Maltrapilho nós éramos no mundo, escravos nós éramos do pecado, órfão nós éramos na vida natural, mas agora nós somos filhos do Pai perfeito, nós somos filhos daquele que é o Pai das luzes. Filhos. Por aquilo que fizemos? Não, por aquilo que Ele fez. Porque todos quanto o receberam. Diz para a pessoa do outro lado, você é irmão, sacode ele, você é irmão, você é irmã. Isso, você é meu irmão, você é minha irmã. Porque nós somos filhos de Deus. Diga, nós somos filhos de Deus. Aleluia. Então esse pai, ele restaura esse filho. Ele é misericordioso. O que é misericordioso? Misericordioso é um sentimento de compaixão. Por isso que essa necessidade que nós temos de entender e enxergar esse pai. Porque se o pai é misericordioso, como os filhos não serem? Como não sermos filhos misericordiosos de um pai tão misericordioso como o nosso? Miseris cardio tem a ver com o coração, ou seja, o sofrimento dele, do outro você sente. Você se incomoda com o sofrimento do outro a ponto de querer aliviar. Será que nós temos sido filhos assim? Que quando a gente vê um outro irmão sofrendo, a gente vai querer aliviar, ou a gente está que nem o sacerdote, o levita, quando vê aquele que foi assaltado, a gente faz vista grossa, nem estou vendo o que está precisando. Sabe por quê? Porque talvez ainda não há misericórdia no nosso coração. Porque quando houver misericórdia no nosso coração, aleluia, e receba isso, quando houver misericórdia no nosso coração, ninguém mais vai sofrer ao nosso redor, sem a gente tentar amenizar esse sofrimento. Hoje a gente talvez não ameniza, a gente expande o sofrimento. Mas o nosso Pai é Pai de misericórdia. É um pai misericordioso. Ele está sofrendo, ele estava comendo no chiqueiro, ele estava vivendo com os porcos, mas ele não deixou de ser filho. Vem filho, a minha misericórdia te recebe, e na misericórdia eu te restauro. Não há uma mudança, há uma restauração. O pai de misericórdia restaura o filho que antes estava perdido, mas agora arrependido. Ele volta ao seu lugar de origem, ao seu devido lugar. E qual é o lugar? Filho. O lugar de filho. Sabe, a gente às vezes busca tantos lugares dentro de uma igreja, dentro de uma denominação, dentro de um ministério, e a gente perde a essência do que é o mais importante. Qual é o ministério mais importante? Qual é o lugar mais importante? Qual é o chamado mais importante? O de filho. Ontem eu estava ministrando numa conferência lá na igreja do pastor Daniel Cartacho, comunidade base, e eu falava acerca da tentação de Jesus, e o Espírito Santo queimou algo tão forte no momento lá no meu coração, que a gente fala da tentação de Jesus, mas a gente acha que naquele momento Satanás está tentando parar o chamado de Jesus, está tentando interferir no chamado, mas na verdade o que Satanás está tentando fazer é corromper a identidade de Jesus. Satanás não estava interessado no chamado, ele estava sim interessado em corromper a identidade de Jesus, porque ele diz: se tu és filho, dá ordem a essas pedras e elas se transformam em pães. Se tu és filho, ele leva ao alto do pináculo do templo e diz: olha, se tu és filho, se joga daqui, porque está escrito, Salmo 91:11, ao teu respeito, ele dá ordem aos seus anjos para que te sustentem. E sabe o que eu entendi? Que Satanás não tem problema com o chamado de quem não tem convicção de identidade. Satanás não tenta parar chamado de quem não sabe de quem é filho.
Não incomoda chamado de quem ainda não entendeu que o cargo, que a posição, que o ministério mais importante que recebeu é o de filho. Sabe por quê? Porque naquele momento que Satanás diz: olha, transforma essas pedras em pães e come, sacia a tua necessidade. A minha pergunta é: Jesus tem ou não poder para transformar pedras em pães? Jesus tem ou não poder para transformar pedras em pães? Tem. Mas por que Jesus não transformou? Porque filho que é filho não obedece à voz do diabo. Filho que é filho obedece à voz do Pai. Mas eu vou fazer milagre, não importa, não foi meu pai que mandou. Não foi meu pai que direcionou, mas é para suprir a necessidade. É para matar a fome. Mas quem mata a minha fome é o meu Pai. Quem me sustenta é o meu Pai, porque Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Olha como é importante a gente ter a característica de identidade. Arrependido, o filho volta. Arrependido, o filho é restaurado. E por que isso é importante? Porque jamais vai ser possível restaurar quem não se arrependeu. É impossível restaurar quem não se arrependeu. Sem arrependimento, o máximo que dá para fazer é mudança. E a mudança, mais cedo ou mais tarde, ela desaba. Porque alguém, para ser restaurado, precisa se entregar. Alguém que quer uma mudança fala: ó, eu até escuto, eu até ouço um pouquinho, eu deixo tocar um pouquinho. Agora o que quer ser restaurado, ele se rende. Eu me entrego, eu estou nas suas mãos. Aonde que é para tocar, Senhor? Toca, arranca, tira, faz o que o Senhor quiser. Isso é o arrependimento. E no arrependimento a gente está disponível à restauração. Agora, quando não há esse arrependimento, o máximo que a gente consegue provar são mudanças. E mudanças são transitórias, são passageiras. Está gelado ou está na posição, ou está na forma que tem que estar dentro do recipiente. Mas tirou, logo logo derrete. Logo logo volta a ser a água morna que era antes. Sabe, é isso que nós precisamos compreender acerca daquilo que o Pai está com muita graça nessa noite nos ensinando. Versos 31 e 32. O filho volta, o Pai dá vestes novas, a melhor. O Pai dá anel, descendência, linhagem, família, autoridade. O Pai coloca sandálias, não é mais escravo, filho. Aqui você não é escravo, aqui você é filho. Versos 31 e 32. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que eu tenho é teu. O pai manda matar um boi cevado, para celebrar a volta do filho pródigo, para celebrar a volta do filho mais jovem. E nesse momento tem festa, tem celebração, tem alegria. E é nesse momento que surge então em cena o filho mais velho. O filho que até aqui parecia ser o obediente, o filho parceiro, o filho que está ali, olha, amém para tudo. Mas é nesse momento que o filho vai indignado para o pai. E ele vai dizer assim: olha, como você aceitou que esse teu filho, depois de ter vivido irresponsavelmente, voltasse, e além disso ainda você celebra uma festa para ele, sendo que eu estou aqui sempre ao seu lado, obedecendo, te servindo. Olha a mentalidade de servo, irmãos. Olha o filho órfão. Sabe qual é o perigo da orfandade? Hoje o que existe muitas vezes no meio das igrejas é isso, um espírito de orfandade. Estamos na casa, mas não temos pai. E sabe qual é o perigo do órfão? Que todo órfão está disponível para adoção. Todo órfão está disponível para ser adotado. O que é que o diabo está dizendo? Transforma a pedra em pães. Olha, faz, se joga daqui. Jesus vai dizer: nem só de pão. Jesus vai dizer também, está escrito: não tentarás o Senhor seu Deus. Sabe o que o diabo está fazendo? Se você é órfão, eu exerço paternidade sobre você. Eu não sei se você sabe, mas o diabo também é pai.
A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E ele diz: e quando vocês mentem, vocês fazem a vontade do vosso pai. O diabo só pode exercer paternidade na vida de um órfão. Mas a minha Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo. Não, melhor, lembrei agora. Deus não nos deu um espírito de covardia para nós voltar a sermos escravos. Mas Ele nos deu um espírito de adoção, que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, pelo qual clamamos: Abba. O diabo só pode adotar os órfãos. E hoje, muitas vezes no nosso meio que existe é isso, essa orfandade. Mas uma orfandade não por falta de pai, porque o pai é presente, o pai é justo, o pai é bom, o pai é misericordioso, o pai é santo, o pai é fiel, o pai tem compaixão, o pai é restaurador, o pai é misericordioso. Quantas vezes nós não dizemos assim: eu ainda não sei qual é o meu propósito. A questão não é que nós não sabemos qual é o nosso propósito. A questão é que muitas vezes nós não queremos assumir o papel de propósito que Deus já mostrou bem claro qual é. E a gente está dizendo: não, eu ainda não achei meu propósito. Está ali na sua cara. Eu não sei ainda qual é o meu propósito. O primeiro propósito é ser filho. Filho. Olha o órfão que está dizendo: eu sempre fiz esperando uma recompensa. Eu sempre fiz, me esforcei, eu cumpri a lei, eu obedeci. Por isso que ele julga o outro, porque ele acha que ele é certo. Olha, eu estou obedecendo. Olha, eu não perco um culto. Eu não deixo de ofertar e dizimar um culto. Eu oro todo dia, eu leio a Bíblia, eu jejuo toda semana. Mas o pai está dizendo: mas você não tem coração de filho. Você ainda não entendeu o que é ser filho. Então olha como esse pai, nesse momento que o pai sai, porque o filho nem entra na festa, irmãos. Quantos irmãos que não entram na rodinha da alegria? Quantos irmãos que não entram na rodinha da celebração, que passam de longe? Olha lá, estão celebrando a vitória, não vou nem passar perto. Acontece uma desgraça. Qual é o momento da vida que as pessoas mais se encontram? Nos velórios da vida. Porque é fácil no momento da dor a gente ir lá e bater nas costas. Mas e quando alguém ganha? Quando alguém é promovido? Quando o ministério de alguém começa a alavancar? Quando alguém começa a ganhar mais do que você, mais do que a gente, como é que a gente faz? Se a gente é o órfão, a gente diz: eu nem entro na festa. Eu nem quero celebrar. Olha lá, o irmão trocou de carro, nem vou olhar, que é para não ter que dizer: pô, que legal. Sabe, esse Deus, esse Pai, Ele é cheio de graça. Ele sai para encontrar o filho, e ele diz: filho, tu sempre esteve comigo. Sabe por que eu nunca te dei um cordeiro? Porque tudo que é meu é teu. Tudo que é meu te pertence. Não tem a ver com eu te dar, tem a ver com você usufruir do que já te pertence. Por que é que fica esperando dar? Porque ainda tem mentalidade de escravo que trabalha para receber algo. Mas o filho não, o filho tem todas as coisas. Sabe, eu arrisco dizer nessa noite: será que alguém pode deixar de ser filho? Eu não acredito. Você já conversou com algum ex-filho? Já viu testemunho, reportagem, matéria? Esse aqui era o ex-filho que agora não é mais? Não. Então eu não acredito que alguém possa deixar de ser filho, mas eu acredito que algumas pessoas possam deixar de desfrutar do que tem sendo filhos. A falta de entendimento de que, graças a Deus que Deus não é como a gente, graças a Deus que Ele não é como nós, graças a Deus. Sabe, então aqui ele sai e diz: olha, para o filho mais velho, tudo que é meu é teu. Esse pai soube lidar com o pródigo. Esse pai sabe lidar com o órfão. Ele sabe lidar com o irresponsável, mas ele sabe lidar com o religioso. Ele sabe lidar com aquele que está notoriamente visível que é mau, mas ele também sabe lidar com aquele que tem uma carapuça de que é bom, uma capa, um manto de que é bom. Ele sabe lidar com ambos.
Então ele lida de igual forma com os dois, manifestando as suas características. Ele lida com aquele que pega a herança e vai, mas ele também lida com aquele que nunca saiu de casa sem ser filho de verdade. Sabe, é esse lugar que Deus nos deseja nessa noite. Senhor, talvez eu nunca saí, mas eu nunca estive de verdade. Talvez eu estava como esse filho, eu me achei nesse lugar, irmão. Eu, como filho mais velho, como filho que está ali como um escravo, e dizendo, aí pai, está gostando do que eu estou fazendo? Olha, eu estou fazendo, e aí vai vir a recompensa. Eu nunca pedi a recompensa, mas inconscientemente eu acredito que era isso. Mas quando eu entendi que não tem a ver com isso, não tem a ver com isso, tem a ver com o ser filho, desfrutar da presença do Pai, desfrutar. Irmãos, eu tinha dificuldade em receber coisas. As pessoas vinham me dar algo e diziam, não, eu não mereço essa honra, porque eu me via como escravo. Ou estava dizendo assim, olha, eu não fiz nada para merecer, então eu não posso receber. Mas nesses dias, meu pai, eu ia dizer, é meu pai, é nosso pai, me levou para um secreto com ele, e me fez lembrar quem eu sou. E eu falo lembrar, porque eu já estive nesse lugar. Foi tão lindo que eu estava ontem lá, ministrando, e nessa semana entrou em contato um rapaz comigo pelo Instagram, e ele falou, escuta, você pode me passar seu WhatsApp? Eu falei, claro, passo. E aí ele me passou, e aí me passou conversando e tal, daí ele falou, olha, talvez você não lembre de mim, mas eu lembro de você. E ele falou, há muitos anos atrás eu estive aí na igreja de vocês, muitos anos atrás, realmente faz muito, acho que mais de 10 eu acho, e eu estive na igreja de vocês, e numa noite de culto, após o senhor pregar, o senhor fez um apelo, e naquela noite eu decidi caminhar com Jesus, e naquela noite, impelido pelo Espírito Santo de Deus, o senhor pegou uma Bíblia sua cheia de anotações, e falou, Deus está me mandando te dar essa Bíblia. E aí eu me lembrei, e alguns que estavam aqui na época lembram, era lá na Santa Catarina, um jovem que tinha problema com drogas, e naquela noite ele entregou a vida para Jesus, e uma Bíblia, era a Bíblia que eu mais tinha esboços escritos nela, e o Espírito Santo falou, entrega para ele, e eu entreguei, e ele falou, muitos anos se passaram, eu andei por caminhos errados, mas eu sempre acreditei naquela verdade, e hoje o Espírito Santo me fez lhe buscar, lhe procurar, porque ele me disse que o Senhor vai me ajudar a voltar para o caminho e para o lugar que é meu, em Deus. Ontem ele estava lá no culto, ele foi lá e falou, pastor, eu não podia perder essa oportunidade de estar aqui perto de você, queria muito conversar, já marcamos atendimento, uma palavra de 10 anos atrás, talvez ele andou como pródigo, perdido, por aí, mas ontem quando eu vi, eu falei, só existe um lugar da parte de Deus para você, é nos braços dele, como filho amado de Deus. Sabe, esse mesmo lugar é o lugar que Deus tem para nós. Ambos os casos, as tratativas, as características do pai se revelam de igual forma. Os filhos agem diferente, mas o pai não. Um filho age de uma forma, outro filho age de outra forma, mas com ambos o pai é bom, com ambos o pai é justo, com ambos o pai é misericordioso, com ambos o pai é cheio de compaixão, sabe? As características do pai se revelam, ele não fica ofendido pelo filho ter ido embora, ele não fica indignado pelo filho achar que é só um escravo. Não, com amor, ele os recoloca na sua posição. Então, mais importante do que a gente discorrer acerca das ações e das motivações do filho, é hoje você olhar para esse pai. Sabe, se eu olhar como, eu sou um filho, que eu ficava saindo irresponsavelmente, então eu tenho que me esforçar para não sair. Não, olha para esse Deus que é bom, olha para esse Deus que é justo. Eu não conseguia ser infiel, então tá bom, então olha para esse Deus que é fiel, não se esforce, irmão, eu de uns dias para cá eu só consigo orar com gratidão, a gratidão no meu coração, a gratidão por tudo, a gratidão por todas as coisas que estavam acontecendo, fiquei tão feliz, os irmãos viram, fizeram uma surpresa aqui a semana do meu aniversário, eu nunca recebi como recebi naquele dia, recebi de todo o meu coração, realmente Deus mudou uma chave,
Porque não tem a ver com eu fazer para ser merecedor, tem a ver com o Pai ser bom e justo, com o Pai ser esse Pai de graça e amor. Então hoje, olhe para as características desse Pai, olhe para as características do Pai, olhe para o coração do Pai. Pastor, talvez eu não estou conseguindo vencer minha inconstância. É porque você fica olhando para o erro, enquanto você deveria olhar para o acerto. Quando você olha para um pai bom, você vai ficando apaixonado, e quanto mais apaixonado você fica, mais fiel você se torna. Se não se torna fiel, porque pode ir ficando de pé que nós já vamos terminar, por favor. A gente às vezes acha que vai se tornar fiel dizendo assim: eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E aí Deus está dizendo, por lado de fora você está dizendo que tem que fazer, mas no teu coração você nunca quis fazer. Se eu ainda tenho dificuldade de viver tudo isso, porque é um lugar que Deus me dá, eu chego nesse, está entendendo? Ninguém aqui pode fazer nada para ser filho de Deus. Não há nada que nós possamos fazer, pastor, mas se eu for bom, se eu me esforçar muito, se eu tiver na minha carteira de motorista a estrelinha de ouro, que nunca bati, não tem nada a ver. Nós somos filhos pela fé. Por receber a Cristo nos tornamos filhos, não é o que fazemos. Então esse lugar nós chegamos sem fazer nada, sem esforço nenhum, é pela fé. Então eu chego nesse lugar. Mas queridos, não apenas chegue, permaneça nesse lugar de filho. E agora, como eu faço para permanecer? Olhando para o Deus que é bom, olhando para esse Deus que é justo. Quando você tiver vontade de ser injusto, porque a gente tem vontade, irmão, não, vamos resolver isso aí. Quem não está atrás, quem está do lado, é só justiceiro, quer fazer justiça com as próprias mãos. Isso está errado, aquilo está errado, aquele outro está errado. Agora quem está atrás é só justificado. E quem é justificado não é mais justiceiro. O justiceiro é alguém que nunca entrou nesse lugar de ser justificado em Deus. Porque se somos justificados, você entende, sabe por que eu estou aqui? Porque o Pai é bom, porque o Pai é justo, porque o Pai é misericordioso, porque o Pai tem compaixão. E aí quando você vê o outro fazendo o que você já fez um dia, o que você pensa? Uma hora dessas, ele vai entender o que Deus fez por mim, que também fez por ele. E aí você não aponta mais para dizer lá. A gente só aponta quando está do lado, quando está atrás não é apontamento. Agora são braços abertos para dizer: vem para o Pai, vem para o Pai, vem para esse Pai. Queridos, no nome de Jesus, olha para Deus hoje. Olha para Deus hoje, tira os olhos do natural. Tira os olhos do natural. Hoje nós somos uma geração tão desfocada daquilo que verdadeiramente importa, né? Somos a geração da harmonização facial, mas do desequilíbrio emocional. Hoje as pessoas têm uma face harmonizada, mas um emocional destruído. Hoje a face tem botox, preenchimento, fios de ouro, mas e o emocional? Olha hoje para esse Pai, para esse Deus que é bom, que é justo. Olha para esse Pai que tolera. Não é que ele aceita, não é que ele concorda, ele aceita. Não é que ele concorda, ele aceita. O que ele tem é melhor. Olha hoje para esse Pai de generoso. Eu não tenho dúvida que ninguém aqui pode dizer: está faltando, faltou. Pode ser que está ali, é sempre aos 45 do segundo, mas ele não deixa faltar. Ele não deixa faltar. Ele não deixa faltar. Olha hoje para esse Pai, que é um Pai amoroso e fiel. É um Pai de amor, que quando você erra, Ele não te recebe com disciplina, Ele te recebe com amor. Vem, se arrependeu? Vem. Está arrependido? Vem para os meus braços. O que eu tenho não é castigo, o que eu tenho é restauração.